Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra gratuita sobre a origem, os mistérios e alguns segredos do povo cigano. É uma honra para mim ser seu professor, é uma honra para mim estar ao vivo com vocês nessa noite de terça-feira e agradecer também a você que está assistindo essa gravação posterior também. O objetivo dos movimentos que a gente faz aqui na escola é sempre levar conhecimento espiritual ao máximo de pessoas possível, tá bom? Então, agradeço principalmente a você que está ao vivo, né? Lembrando que quem faz a participação dos encontros ao vivo tem direito a certificado, tá? Você que está assistindo essa palestra, lembre que junto com essa palestra eu disponibilizei um e-book que é gratuito, tá? Então, eu já encaminhei para o pessoal lá do grupo. Se você está assistindo essa palestra no YouTube ou em algum outro canal, você pode entrar em contato comigo e receber também o e-book, mesmo que você não receba o certificado. Mas você que está ao vivo tem direito a certificado, tá bom? Pessoal, por que que eu resolvi trazer o tema, né, a origem, os mistérios e magia cigana para vocês hoje? Não é à toa, não é arbitrário isso. Não foi uma coisa, vou falar do povo cigano hoje. É que já há alguns anos eu sempre devoto o mês de maio ao povo cigano. Sempre quando chega o mês de maio, no meu terreiro, na minha escola e na minha vida, na minha prática espiritual, eu incorporo, né, a energia cigana no meu dia a dia. Eu trabalho a magia cigana, eu faço oferendas, eu faço rituais, eu faço uma festa cigana, justamente como uma forma de conexão com esse povo e também como um agradecimento a tudo o que o povo cigano trouxe para mim ao longo de todos esses anos. E eu vou contar para vocês hoje algumas questões muito particulares da minha vida e da minha espiritualidade. Muito da minha espiritualidade tem origem na magia cigana, tá? Eu sou mago iniciado, sou sacerdote de Umbanda, sou terapeuta, né? Tenho várias formações espirituais, mas muito da minha vivência ela está vinculada à prática cigana, em especial ao cigano Vladimir, que é o primeiro cigano que se manifestou para mim já há quase 10 anos, uma das primeiras entidades que começou ali o meu desenvolvimento espiritual, e é uma entidade que me ajudou muito, tá? E ao longo da nossa palestra eu vou trazer isso. Claro que eu não vou falar só das minhas vivências, eu também vou trazer conhecimento, né? E ninguém está aqui só para ouvir causos de uma pessoa, vocês estão aqui para aprender. E uma coisa interessante, por que que eu devoto o mês de maio ao povo cigano? Não é arbitrário. Dia 24 de maio é dia dessa santa aqui, ó, Santa Sara Kali, a santa padroeira do povo cigano. Essa é a minha primeira imagem, até um pouquinho lascada aqui no nariz, mas eu tenho tanto carinho, tanto afeto por ela, que eu não troco por nada. Essa imagem de Santa Sara Kali, que é uma santa, né, de tez negra, como vocês podem perceber, né? Então é uma santa que faz parte do que nós chamamos de Madonas Negras, que são aquelas santas, aquelas grandes mães, ao lado, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, Virgem de Guadalupe, né, que são essas versões santificadas da Grande Mãe dentro do cristianismo e que tem devotos assim no mundo todo. Santa Sara Kali é considerada, né, a padroeira do povo cigano. É uma santa cigana, tá? E tem várias histórias que remontam aí Sara ao povo cigano. É por isso, né, que os ciganos, de modo geral, são devotos dela, né? Eles levam o nome dela, Sara Kali, né? Santa padroeira do povo cigano. Como o dia dela é dia 24, é muito comum esse mês, né, vários terreiros, vários espiritualistas trabalharem com a egrégora do povo cigano, seja no dia 23 e 24, seja, né, ao longo de todo o mês. Também é comum a gente, no dia 8 de abril, cultuar o povo cigano, né, um dia muito sagrado também, dia dos povos ciganos, dia da etnia cigana. Porém, na nossa tradição e na minha conexão, eu sempre me sinto mais conectado com o povo cigano no dia de Santa Sara Kali, tá bom? Então é por isso que eu estou trazendo agora esse movimento para vocês, porque é um mês dedicado ali a Santa Sara e ao povo cigano, tá bom? Primeiramente, a gente tem que entender o que é o povo cigano, né? Quando a gente fala de cigano, 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 nós temos muito na nossa cabeça, no nosso imaginário, aquilo que a gente viu nos filmes, nas novelas, nos livros, nas séries, né? Então, o termo cigano, ele traz toda uma aura mística, né? Poucas pessoas tiveram contato com ciganos enquanto, né, na vida. Existem ciganos em todos os países do mundo, tá? Mas nem todo mundo
teve algum contato, ou teve algum aprofundamento com eles. Muito do que a gente sabe de cigano é coisa que a gente viu nos filmes, nas séries. E aí a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, que eu conheço de bruxaria simplesmente porque eu vi a série da Feiticeira, ou porque eu vi a série da Sabrina. É claro que aquilo ali tem uma inspiração, mas aquilo ali é uma coisa, é uma ficção. Então, da mesma forma que só porque alguém viu a série da Sabrina, viu lá a série da Feiticeira, viu lá as Encantadas, não pode dizer que conhece em profundidade o povo cigano. Quem só conhece os ciganos, né, dessas grandes mídias, também não conhece. Tem um arquétipo, tem um imaginário, que muitas vezes foge da realidade. E quando a gente vai falar de magia cigana, a gente também tem que separar os ciganos do astral dos ciganos físicos, dos ciganos enquanto etnia, tá, gente? A magia cigana, né, especialmente essa magia que é praticada por nós, gadis ou gadios, né, que são os não ciganos, existe um termo próprio para os não ciganos, tá? Que somos todos nós. O que nós trabalhamos é a magia cigana, trabalhamos com ciganos do astral, com a egrégora cigana. É diferente dos ciganos enquanto etnia, tá? Tem associação? Tem, como a gente vai ver, mas não é a mesma coisa. Tanto que, por exemplo, existem ciganos evangélicos. Hoje em dia tem-se tido um movimento muito forte de ciganos evangélicos, ciganos católicos, ciganos que trabalham ali a bruxaria natural. Por quê? Porque cigano não é religião, cigano é uma etnia. E dentro dessa etnia, você vai ter vários povos, você vai ter várias visões de mundo. Tá? Então, não existe a religião cigana. O que existe é a etnia e cada pessoa, dentro do seu livre-arbítrio, dentro das suas vivências, vai ali tendo a sua própria religiosidade. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos com a magia cigana, nós trabalhamos com os ciganos do astral, com os ciganos espirituais, com a egrégora cigana que se formou no astral. É distinto, tá? Tanto que, por exemplo, muitos ciganos nem gostam muito de lidar com essa coisa de espírito, como nós, por exemplo, da Umbanda, da magia natural, da espiritualidade livre, muitas vezes a gente acaba trabalhando, tá? Então é uma coisa interessante vocês perceberem. Mas vamos lá. Os ciganos enquanto grupo, né? Os ciganos encarnados, os ciganos do plano material. Quem eles são? De onde eles vieram? Essas perguntas, elas mexem com a gente hoje. Agora, imagina como é que ela não mexia com as pessoas no passado. Hoje em dia, a gente tem internet, hoje em dia, a gente tem uma visão muito mais expandida do mundo. Agora, imagina você, lá na Idade Média, você morava ali num vilarejo, você morava num povoado, não tinha tanta conexão assim como a gente tem hoje com a globalização. De repente, chegava um grupo de pessoas com roupas diferentes, com uma língua diferente, com uma cultura diferente, e vinha, sabe Deus de onde. Isso gerava todo um senso de desconfiança para o povo cigano. Os ciganos eles eram vistos como seres assim que a gente não sabia a origem deles. Vinham do nada, eles não têm casa, eles falam de um jeito esquisito, eles têm um comportamento diferente da gente. E, obviamente, né, o ser humano ele tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é diferente. E é onde muitas vezes ao longo da história os ciganos eles foram muito perseguidos. A gente pensa, por exemplo, lá na época do Holocausto na Alemanha, muitos ciganos também sofreram, né, através da perseguição ali dos nazistas. Muitos ciganos também sofreram naquela época. Os ciganos, por exemplo, foram proibidos, né, de viverem em vários países da Europa durante muito tempo. Alguns ciganos, inclusive, foram mandados, né, por exemplo, para as colônias espanholas ou para as colônias portuguesas para sair dos impérios, da Espanha, para sair de Portugal. Então, os ciganos, muito da colonização que eles tiveram, essa expansão deles pelo mundo, é tanto pelo modo de vida deles, mas também porque eles eram muito malquistos, mal vistos. E essas perseguições, esses preconceitos, esses rechaços que eles foram sofrendo ao longo do tempo, foram dando origem a várias lendas e histórias deles. Por exemplo, você já ouviu falar que cigano rouba criança? Isso é um mito muito antigo, né? Que cigano rouba as nossas crianças. Isso aí não é verdade. Cigano não rouba criança. Sabe de onde surgiu essa lenda?
No passado, muitas vezes a mulher, ela engravidava, por exemplo, antes do casamento, muitas vezes a mulher engravidava e não queria aquele filho, né, porque a gente tem que pensar o quanto as mulheres elas são ainda, de certa forma, oprimidas hoje, mas no passado era muito pior. E cada gravidez, aquela prisão da mulher era maior. Então, muitas mulheres abandonavam os seus filhos próximos de acampamentos ciganos, porque sabiam que aqueles ciganos não iam deixar aquela criança morrer de fome e aqueles ciganos iam seguir viagem em breve, levariam aquela criança, levariam o resultado daquele pecado. É daí que surge a ideia de que os ciganos roubam crianças. Existem lendas, por exemplo, da época da Idade Média, que contam que os ciganos, eles só não têm sossego nem paradeiro porque eles foram amaldiçoados. Sabe por quê? Porque eles supostamente teriam feito a cruz que crucificou Jesus. E aí, como eles participaram ali ativamente da crucificação de Jesus, eles foram amaldiçoados, né, a nunca ter sossego. Isso acontece, né? E aí, de onde que vem isso, Gilberto? Desse preconceito, né, do modo de vida cigano, somado ao fato, né, de que os ciganos normalmente, como é que eles faziam para sobreviver no passado? Eles trabalhavam como carpinteiros, eles trabalhavam como comerciantes, e eles eram exímios carpinteiros. E aí lembra que a cruz é feita de madeira, tudo era levado para esse lado místico e aí, com o tempo, foi se dizendo que os ciganos fizeram a cruz de Jesus. Por isso eles não tinham sossego nem paradeiro. E por isso eles eram do mal. Além disso, uma outra história muito parecida com essa, né, dessa questão da maldição do povo cigano, remonta a algo ainda mais antigo. Lembra da maldição de Caim? Lembra que Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim não matou Abel? E aí, lá no Gênesis, né, conta que Deus amaldiçoou Caim e toda a sua descendência a nunca terem sossego e nem paradeiro. Com o tempo, os ciganos foram associados aos descendentes de Caim, não ter terra, não ter moradia e ser perseguido em todo lugar. Mas tudo isso, gente, são lendas que foram surgindo frutos desse preconceito, desse olhar de estranheza que os povos, as cidades e povoados tinham ao povo cigano. E aí, tá, Gilberto, beleza, entendi que isso tudo é crendice, é lenda, que muitas vezes os próprios ciganos, né, tinham orgulho de contar, porque cigano gosta de uma boa prosa, gente. Os ciganos, tanto o cigano físico quanto os ciganos astrais, eles adoram prosear, eles adoram conversar. Eu vejo isso muito nos atendimentos do cigano Vladimir, que é o cigano que me acompanha, que o atendimento dele é uma conversa. Ele vai conversando ali, ó, se o Cambone não puxar, fica a noite inteira ali só proseando com meia dúzia de pessoas. Porque cigano gosta de uma boa história. Tem um ditado cigano que diz que é melhor uma boa história do que um dinheiro no bolso. Então, o cigano gosta de prosear, gosta de conversar. E aí, muitas vezes, eles se valiam dessas histórias até para pôr medo nas pessoas. Porque medo, muitas vezes, pode ser também uma estratégia de sobrevivência. Né? O medo muitas vezes afasta as pessoas. Então era uma forma também deles sobreviverem. Ou então, né, de pesar a cabeça de alguém se eles quiserem conquistar alguma coisa. Porque cigano, gente, o bichinho danado, se ele quer um negócio, ele pega aquilo para ele, ele te convence a dar. A minha mãe conta, né, que na nossa região lá, uma época surgiu um acampamento cigano. Né? Isso antes de eu nascer, que ela me contou que ela viveu e me contou essa história, e recentemente ela replicou essa história, contou essa história de novo. O acampamento, eu morava na roça, né? Eu cresci na zona rural, e aí um acampamento cigano fez morada muito perto da nossa casa. E aí ela conta os ciganos vinham, assim, andavam em bando, aí chegava na casa deles e ficava assim, nossa, minha, eu tô com um filho pequeno lá, você não tem um arroz para me arrumar, não? Aí, de repente, minha mãe estava lá dando arroz. Ai, eu tô precisando de feijão também. Nossa, que panela bonita, você podia me dar ela. Eu vou te abençoar, você vai ver. Se você me der essa panela, você vai. E aí, quando o cigano saía da casa das pessoas, já saía todo cheio de coisa, sabe? E às vezes tá assim: olha, eu te dou esse anel aqui, se você me dá tal coisa, eu gostei daquele negócio. Isso é muito cigano. Tanto que hoje eu trouxe vários anéis até para mostrar algumas coisas da cultura cigana, porque é assim que eles trabalham, tá? Até os ciganos astrais eles têm muito essa forma de trabalhar. E aí, gente, os ciganos eles têm esse jeito, muitas vezes, de contar história, não, nem sempre verdadeiras, tá?
mas é o jeitão dele. Tá, Gilberto, mas de onde que os ciganos surgiram? Eles têm que vir de algum lugar, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho agora, até lá na apostila que eu encaminhei para vocês, tem também esse conhecimento. A gente não sabe exatamente aonde surgiu o povo cigano, mas existem algumas pesquisas, alguns estudiosos que fazem, de certa forma, um panorama, fazem um certo caminho de onde o povo cigano teria surgido. Provavelmente, o povo cigano teve uma diáspora, ou seja, eles saíram de um determinado lugar, que hoje seria a Índia. Então, provavelmente, os ciganos eles têm origem na Índia há cerca de 4 a 5 mil anos atrás. E por que a gente fala que eles provavelmente teriam surgido na Índia? Porque várias coisas remontam a isso. Primeiro, os ciganos eles têm uma questão mística muito forte, né? Então, se os ciganos tivessem se originado, por exemplo, no Oriente Médio, provavelmente eles não seriam como são. Por quê? Oriente Médio, pensa nas religiões que saíram do Oriente Médio: judaísmo, islamismo, cristianismo. Eles teriam que vir de algum lugar que tivesse muita toda essa questão esotérica, espiritual, mística, tanto que até hoje muitos ciganos cultuam Ganesha, né? Ganesha todo mundo conhece, né, gente? Vou pegar a imagem de Ganesha aqui para mostrar para vocês. A bruxinha rei. Essa bruxinha. Então vamos lá. Essa aqui é a imagem de Ganesha. Muitos ciganos cultuam ainda hoje Ganesha, especialmente os americanos, aqueles que vivem nos Estados Unidos. É muito comum. Inclusive, se você tem um altar cigano, a imagem de Ganesha pode fazer parte também do seu altar, tá bom? Então, eles teriam se originado, né, há alguns milênios atrás, lá na Índia. Além dessa questão cultural deles, né, eles também têm dessa questão mística e tudo mais, eles têm uma característica muito politeísta, eles têm uma coisa de muito de se adaptar à cultura do lugar onde estão, né? Então, teriam surgido lá. Porém, os ciganos eles não são, eles acreditam num Deus único. Então, esses mesmos historiadores acreditam que eles saíram da Índia, né? Tiveram uma diáspora da Índia e ficaram durante um tempo no Oriente Médio. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que lá no Oriente Médio essa crença no Deus único se fortaleceu? Judaísmo, islamismo, cristianismo mais tarde. Então, ali eles teriam ficado um tempo no Oriente Médio e depois se espalhado para o resto do mundo. Por isso que os ciganos, apesar de terem toda essa mística, eles acreditam num Deus único, tá? Que inclusive eles têm uma palavra para definir esse Deus. O nome de Deus para os ciganos é Djeula, Del, Django, são variações do mesmo nome. O Vladimir chama Deus de Djeula, mas eu já vi, por exemplo, na literatura e outros ciganos usar termos como Del, Gel, Django, Djeula. Isso acontece porque o romani, que é a língua cigana, é uma língua de tradição oral, tá? Não é uma língua escrita ali, né? Que tem toda uma etimologia da palavra, como o português, o inglês. É uma língua que é ensinada de geração para geração. Então é normal nesse tipo de conhecimento que as palavras muitas vezes tenham uma entonação diferente. Por exemplo, é o caso do Yorubá também. Né? O Yorubá, hoje em dia, até tem todo um movimento de unificação, mas a língua Yorubá, né, dos povos Yorubá, ela também, por exemplo, a palavra que hoje nós chamamos de Iemanjá, por exemplo, lá no passado eles falavam Iemunjá. Então, essa variação fonética ela acontece sempre que um determinado saber ele é oral. Ele preserva alguma coisa, mas varia um pouco. Então, vocês podem encontrar essas expressões, mas os ciganos eles acreditam num Deus único, né? Que é Djeula, Del, né? O Vladimir usa a expressão Djeula, que seria essa manifestação de Deus, essa energia de Deus. Então, como eles têm essa crença no Deus único, eles viveram um tempo, provavelmente, no Oriente Médio e depois se espalharam pelo mundo. E enquanto eles foram se espalhando pelo mundo, eles foram, muitas vezes, incorporando a religião local de onde estiveram. Então, é muito comum, por exemplo, elementos católicos aos ciganos que vivem em países católicos. Ou ainda, por exemplo, elementos mais ligados ao islamismo em países árabes, por exemplo.
Hoje em dia, que a gente tem esse movimento protestante crescendo muito, existem comunidades ciganas inteiras que são evangélicas, por causa dessa associação. Eles acabam muitas vezes associando a cultura regional à sua própria cultura. Mas, claro, um cigano, mesmo um cigano evangélico, preserva alguns valores, alguns costumes da própria cultura. Então, eles teriam se originado dali, tá? Eles teriam saído e continuou ali essa jornada, esse movimento nômade que eles fazem até hoje. Hoje em dia existem médicos ciganos, né? Hoje em dia eles acabam tendo uma vida mais eh, fechada, mas mantêm ali, preservam os seus costumes, tá bom? Então, essa seria a origem histórica dos ciganos, pelo menos é isso que muitos historiadores confirmam. E essa ideia, por exemplo, que os ciganos teriam se originado na Índia, também tem um pouco a ver com a língua, né? Eu já falei com vocês do romani, existem palavras no romani que é muito próximo do hindi ou ainda do sânscrito, que são as línguas faladas, né, no presente e no passado da Índia. Então, trazendo também essa origem para aí. Alguns ciganos ainda têm uma história muito particular de como eles teriam surgido, tá? Alguns ciganos acreditam que eles são descendentes direto de Jesus Cristo. Gilberto, que viagem é essa? Para muitos ciganos, isso é uma realidade. E eles acreditam nisso porque aí a gente entra mais uma vez a figura de Santa Sara. Pensa o seguinte, os primeiros cristãos têm muito em comum com os ciganos, no sentido de perseguição. Por exemplo, quando Jesus foi crucificado lá por volta do ano 30, os seus seguidores foram ferrenhamente perseguidos, né? Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos conta muito dessas perseguições, né, que os cristãos tiveram. Até o século III, quando, né, o Império Romano passou a se tornou católico, os cristãos eram jogados nas fogueiras, os cristãos eram apedrejados, os cristãos eram jogados no Coliseu lá para os leões devorarem. Então, esses primeiros cristãos eles eram perseguidos. E alguns desses primeiros cristãos teriam, né, desenvolvido o hábito de estar sempre em fuga, estar sempre fugindo. E aí muitos ciganos acreditam, né, que esses cristãos que tiveram esse hábito de fugir, né, de se esconder, deram origem ao povo cigano, que até hoje está aí pelo mundo, né, preservando esse modo de vida. E alguns vão além, acreditam, né, que eles eram descendentes direto de Jesus. E de como é que teria surgido essa história, Gilberto? Jesus, supostamente, né, e aí, gente, é realmente crença, a gente, né, realmente é uma coisa que não tem uma comprovação, obviamente, mas aquela história, né, aquele rumor, e que para muitos ciganos é real, que é o motivo, por exemplo, do casamento de sangue para ele, que é o seguinte: o Jesus teria tido um relacionamento com Maria Madalena, desse relacionamento teria dado origem à Santa Sara Cali, né? E a Santa Sara teria dado origem ao povo cigano nesse movimento de perseguição. Então, o sangue que eles carregam seria um sangue sagrado. E aí, por isso que muitos deles não gostam da miscigenação, da mistura de sangue. Até quando um cigano vai casar com um não cigano, faz todo aquele casamento, né, onde o sangue de ambos se conectam, né? Tem toda uma ritualística por trás do casamento cigano entre um cigano e um não cigano, e ainda assim é um casamento muito mal visto. Realmente, cigano, tecnicamente, deveria se relacionar com um cigano, por causa dessa história. Isso aí realmente é uma crença. O que a gente sabe, né, o que a história, o que o catolicismo fala, é que Sara era uma serva de Maria Madalena. Realmente existe essa associação entre Maria Madalena e Santa Sara Cali. A história oficial, né, da igreja, a história que nos é contada da santa, conta que ela era uma serva de Maria Madalena e que no momento, né, que ela estava indo, né, elas fugiram pelo mar, foram pegas, e aí o que eles fizeram como castigo? Eles tiraram o remo do barco para que elas morressem, né, à deriva no mar. E aí estava vindo uma tempestade, Santa Sara faz uma promessa a Deus de que se elas escapassem, né, daquela provação, que ela nunca mais mostraria os seus cabelos. E aí, quando Santa saiu, a tempestade passa, o barco é resgatado por um grupo de ciganos, no qual depois Santa Sara vai fazer parte desse grupo, e Santa Sara utiliza um véu que cobre a sua cabeça, né, e nunca mais mostrou o seu cabelo em promessa a Deus, e se tornou a santa padroeira do povo cigano. E aí, o que acontece, pessoal?
É por isso que uma das coisas que a gente faz muito com Santa Sara é a promessa dos lenços. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma promessa para Santa Sara, você promete, pede aquilo que você quer e promete que, caso aquela graça seja concedida, você vai comprar um lenço a ela. E aí você pode colocar tanto na mesa do seu altar cigano, como também colocar lenço sobre lenço em cima da imagem. Tá? É muito comum na magia cigana essa promessa de lenços da Santa Sara, que remonta essa história. Tá? Então, é só essa parte mais introdutória, eu acho muito interessante, né? Trazer para que vocês conheçam de onde que vem o povo cigano. Deixa eu ver se tem acho que tem uma pergunta aqui no chat. Eles costumam casar entre familiares. Será que isso hoje em dia prevalece? Olha, é comum, né? Isso ainda acontece, mas não é mais necessariamente uma regra, sabe? Então, os ciganos hoje em dia eles são mais assentados, eles acabaram incorporando muito da nossa cultura. Hoje em dia, por mais que o ser humano ainda preserve o preconceito dentro de si, muitas vezes, é mais tolerável, né, para com os diferentes. Então, o casamento se tornou mais comum e tal, mas muitos aspectos ainda prevalecem. Por exemplo, os ciganos, as ciganas, sobretudo, se casam muito cedo, porque ainda tem toda aquela questão, por exemplo, de casar virgem, tem toda aquela questão, por exemplo, ainda uma tradição cigana muito comum é que no dia seguinte à noite de núpcias, que o tecido, né, da cama seja exposta ali com a marca de sangue para provar para todo o acampamento que aquela mulher era virgem. Então ainda tem essa tradição para muitos ciganos. E para evitar, né, qualquer tipo de coisa, casa-se muito cedo. Os ciganos casam, as meninas muitas vezes com 13, 14, 15 anos, infelizmente. Mas assim, é uma coisa que vem mudando também com o tempo, mas que faz parte muitas vezes dessa tradição. Tá? O casamento cigano realmente é uma festa enorme, que dura dias e dias e dias. Então, geralmente é uma festa assim que dura geralmente um casamento pequeno dura o fim de semana inteiro, mas tem casamentos dependendo das posses, né, do pai da noiva, da família dos noivos, que é pago pelos familiares, né, dos noivos. Dura semanas, muitas vezes. E é uma coisa muito interessante, cigano faz de tudo uma festa. Cigano, quando um cigano morre, tem a questão do luto, da perda e tudo mais, mas há uma comemoração, há um banquete com tudo que o morto gostava enquanto estava vivo. Inclusive, é comum em algumas tradições que quando o morto, né, ele gostava de tal coisa, de tal bebida, todo mundo come aquela comida, né, a bebida que ele gostava, e deixa-se um prato e um lugar à mesa para que aquele espírito seja lá. Eles acreditam, né, que aquele espírito ainda fica um tempo junto ali com o acampamento. E outra coisa, cigano não fala mal de morto, especialmente nessas celebrações que se seguem depois da morte. Por quê? Porque o espírito vai estar ali vendo, então você vai lembrar só coisas boas. E isso ajuda ele a se desprender da matéria, isso ajuda ele a se desprender dessa vida. Então, no velório cigano, né, nessas festas que se celebram posterior à morte de alguém, a comida que ele gostava, a bebida que ele gostava, as músicas que ele gostava, e somente boas histórias são contadas ali. Tá? Então tem todo um processo que os ciganos fazem, até a morte é celebrada. E mesmo, né, quando era um falecido muito querido para aquela pessoa, por exemplo, morreu o tio fulano de tal, ele gostava de beber rum, toda vez que o cigano vai beber rum, ele joga um pouquinho e oferece para aquela alma daquela pessoa. A dona Joana, que eu gostava muito, gostava de tomar cachaçinha. Toda vez que vai tomar cachaçinha, joga ali um pouquinho para aquele espírito. Fulano de tal gostava de tal comida. Então, eles trabalham muito essa questão da celebração. Então, celebra-se aniversários, celebra-se casamento, celebra-se conquistas e celebra-se também ter a morte. Tá? Outra coisa importante, né, para o povo cigano. Por que é legal a gente entender? Todo ritual cigano é uma grande festa. Por exemplo, não adianta você fazer uma magia cigana de cara amarrado. Você vai fazer uma magia, seja de prosperidade, seja de amor, até magia de banimento, de quebra de demanda na força cigana, você precisa comemorar, dançar, você coloca uma música, sabe? Você usufrui daquele ritual, você tem que se conectar com a energia cigana. Tem que ser uma festa, tem que ser uma celebração.
Adoçamento cigano, você tem que sentir aquela vibração do amor. Então é muito comum, quando a gente vai fazer magia cigana, a gente dançar em volta do nosso altar ou em volta da fogueira, tá? Então, como é que a gente trabalha a magia cigana? Por que que é importante? Pode parecer que as coisas que eu falei até aqui, elas são interessantes, mas não necessariamente são magias. Lê do engano. Para trabalhar a magia cigana, eu preciso entender a cultura cigana e incorporar essa cultura na minha prática mágica, senão não dá certo. Eu não vou entender como a magia cigana funciona. Então não adianta eu fazer um adoçamento concentrado, sério, com um semblante fechado. Eu faço um adoçamento rindo, brincando, sabe? Eu faço um adoçamento, por exemplo, eu quando eu vou trabalhar magia cigana, antes de fazer o ritual, eu coloco algumas músicas ciganas, né? Eu gosto muito do Gypsy King, depois eu vou mandar para vocês uma playlist para vocês escutarem, e ali eu vou dançando, eu vou me conectando com a energia, acendo um incenso, passo perfume, jogo perfume no ambiente que eu estou trabalhando, e depois vou fazer meu ritual. É assim que faz magia cigana. Se você fazer magia cigana truncado, travado, não dá certo. O povo cigano, ele é movimento, ele é ação. A gente usa muito perfume, a gente usa muito incenso, a gente usa muita bebida, sabe? Por exemplo, vou fazer uma magia de prosperidade. Você acha que você usa só vela amarela? Magia de prosperidade cigana usa todas as cores, porque prosperidade não vem de vários locais. Prosperidade é só dinheiro? Não. Para o cigano, prosperidade é boa comida. Para o cigano, prosperidade é bons momentos. Para o cigano é prazer, é viagem. Para o cigano é conquista. Então, quando eu vou fazer uma magia de prosperidade, é claro, o foco são elementos de prosperidade, mas a gente usa todas as cores de velas. Por exemplo, você vai fazer uma oferenda para o povo cigano. Você acha que você põe só uma bebida? Você faz uma mesa com vários tipos de bebida diferentes, inclusive água. Quando, por exemplo, a minha festa de ciganos, que eu faço todo ano, a gente faz uma mesa, né, de oferenda para o povo cigano, cada taça vai um tipo de bebida diferente. Por quê, Gilberto? Porque os ciganos, eles têm uma característica entre eles de cada um gosta de uma coisa. Por exemplo, tem cigano que bebe rum, tem cigano que bebe tequila, tem cigano que bebe água, tem cigano que bebe café, tem cigano que bebe cerveja, tem cigano que bebe cachaça. E como é que eu sei qual cigano gosta de quê? Então, vou pôr tudo que eu tiver ali à disposição. Cores diferentes, elementos diferentes. Então, é uma magia, gente, que a frequência é lá em cima. Magia cigana é uma magia de altíssima frequência. Bom, e aí, o que, que acontece? Os ciganos, eles têm essa forma de trabalhar. Os ciganos, pessoal, eles isso porque eu contei essa história é os ciganos físicos, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos ciganos espirituais, que é o que a gente acessa ao fazer a magia cigana. Vladimir, Pablo, Paolo, Manolo, Sarita, Sulamita, Cigana do Porto, Cigana da Praia, Esmeralda, Rubi, Safira, Jade e vários, né, ciganos aí e ciganas do astral. Esses espíritos ciganos são pessoas que em vida viveram como ciganos, tá? Viveram como ciganos no plano físico, tá? Desencarnaram pela lei de similaridade, pela lei da atração, onde semelhante atrai semelhante, esses espíritos acabam criando no plano espiritual colônias, egrégoras, sistemas parecidos. Lembra, gente? Água atrai água, óleo atrai óleo. Então, quando a pessoa desencarna, ela vai para o mundo espiritual de acordo com a sua frequência. E muitos espíritos tiveram roupagem, experiências ciganas. E esses espíritos se juntam no plano astral, se juntam no mundo espiritual e formam a egrégora cigana. Esses espíritos, né, eles evoluem e tudo mais, muitos não têm mais necessidade de reencarnar e tudo mais. Só que a egrégora cigana, ela vai muito além de só espíritos, tá? O que, que é uma egrégora? Egrégora é um termo que a gente usa dentro do ocultismo para falar das energias, né? Das energias iguais, das energias semelhantes. Cada vez que eu fiz um ritual cigano em toda a minha trajetória de vida, eu me conectei com a egrégora cigana, ao mesmo tempo que eu trouxe a egrégora cigana para a minha vida, ao mesmo tempo eu alimentei ela. Quando você que está me assistindo fez ou faz um ritual dentro da linha cigana, você acessa toda aquela energia.
ao mesmo tempo que toda a energia que você gera no seu ritual alimenta aquela egrégora. Cada vela, cada música, cada ritual, cada história, tudo isso vai fortalecendo no mundo astral essa egrégora. Tanto que quando a gente trabalha com a magia cigana, você trabalha com todo esse grupo. Por exemplo, eu trabalho com o cigano Vladimir, mas às vezes eu estou fazendo magia ali, eu vejo um monte de cigano perto de mim. Por quê? Porque eu toco a egrégora inteira, eu toco todo o grupo. E aí, os ciganos, eles estão muito associados também a certas emoções. Os ciganos eles estão muito associados a certos mecanismos. Então, por isso que eu falei, não adianta você fazer de cara fechada, você tem que estar ali pleno. E aí essa energia te dá, sabe? E é uma coisa que você não consegue ficar parado. Você sente uma vibração, você sente uma energia, você sente uma força tão grande que não tem como ficar parado. Isso é a egrégora, sabe? Cada vinho oferecido, cada magia feita, cada invocação, tudo isso fortalece a egrégora. E essa egrégora, o magista, o espiritualista, pode acessar, sempre, obviamente, com muito respeito. Os ciganos do astral, eles não necessariamente trabalham só com ciganos no mundo físico, tá? Então, um cigano pode trabalhar comigo, um cigano pode trabalhar com você. Geralmente, quem tem cigano na egrégora, na linha espiritual, geralmente é porque em alguma vida foi cigano, tá? Não é 99% das vezes, mas boa parte, na maioria das vezes, eu nunca conheci alguém que carregava um cigano que numa vida passada não tivesse sido cigano. Mas a gente não pode dizer que é regra. Mas, de modo geral, ciganos gostam de trabalhar com quem em alguma vida já foi cigano, tá? Mas, assim, não vou dizer que é 100% das vezes, né? Porque a gente não é conhecedor de todas as coisas. Mas todo mundo que eu conheço que teve, que tem contato com o povo cigano, que tem um chamado para a cultura cigana, que tem um espírito cigano com ele, geralmente em vidas passadas, essa pessoa foi também cigana, beleza? E aí, o que que acontece? Através dos rituais, a gente consegue acessar essa força espiritual e trazer essa energia para nós. E isso é muito bom. Eu lembro que, no meu caso em particular, eu tive alguns contatos, né? Quando eu comecei meu desenvolvimento espiritual, uma das primeiras entidades que se mostrou para mim foi o Vladimir, que é o cigano que até hoje me acompanha, que é o cigano que até hoje me ampara. Inclusive, o Vladimir foi quem deu o nome, né? Quando eu estava em dúvida, eu tinha um outro nome da minha escola, e o Vladimir falou: olha, usa esse nome. E foi batata, foi usar o nome que o Vladimir falou e as coisas escalonaram de uma forma assim muito rápida. Eu não teria nada do que eu tenho hoje se não tivesse esse up que deu aí no momento que o Vladimir interviu. Um outro momento que os ciganos foram muito fortes na minha vida espiritual, no sentido material, que é outra coisa, gente, cigano abre porta do dinheiro. Cigano abre porta do dinheiro, cigana abre porta do amor. Guardem isso na cabeça de vocês. Cigano traz dinheiro, cigana traz amor. Claro, existem ciganos que trabalham a linha do amor e ciganas que trabalham a linha do dinheiro. Mas, assim, de modo geral, cigano traz ouro, cigana traz amor. E aí eu lembro de uma época, lá em 2015, por aí, 2015, 2016, que eu estava numa fase muito perdida. Estava muito perdido, assim, em todos os sentidos. Eu estava desempregado nessa época, eu estava meio mal mesmo, assim, da cabeça, estava perdido, assim, eu não sabia quem eu era direito, assim, eu já estava 2 anos no caminho mágico, na espiritualidade, mas, assim, gente, 2 anos para a espiritualidade é algo muito cedo, é algo muito novo. Eu estou há 11 anos e ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. Eu sou um bebê espiritual ainda, mas naquela época eu estava numa fase muito ruim. E eu lembro de um cigano incorporando um outro médico para conversar comigo. Era o cigano Pablo. Tem até uma imagem dele aqui, ó, para representar. Foi o cigano Pablo que conversou comigo. E ele falava assim: você tá meio mal, né? Meio desanimado. Ah, eu tô, cigano. Eu não tô muito bem, minha vida tá muito parada. Eu sinto que minha vida tá muito monótona, assim, nada acontece, eu não sei para onde ir, o que fazer. Aí ele virou para mim e falou: olha, em um ano você vai ter dinheiro para comprar um carro. Você não vai comprar, não, porque você não gosta. Você vai ter dinheiro para comprar um carro se você quiser. Aí eu falei, olha, eu agradeço muito. Eu até ri, gente. Até hoje eu olho para trás e falo, me perdoa. Eu ri. Eu falei, ó,
eu respeito muito o senhor, mas eu duvido muito que isso aconteça. E assim, gente, era uma coisa muito impossível. Passa-se um ano, realmente, não comprei o carro, como ele tinha dito, que não é uma questão para mim muito importante ter carro, mas assim, o dinheiro para ter o carro estava lá, sabe? Eu estava já deslanchando no meu trabalho e tudo mais. Então, assim, aquilo, opa, foi um momento muito importante. E aí, nesse ano, né, entre essa conversa que eu tive com o Pablo, o Vladimir veio até mim e falou uma coisa comigo. Falou: olha, eu vou te fazer um acordo, uma proposta. Você aceita? Eu falei: olha, depende, o que, que é que o senhor quer? E outra coisa, gente, cigano é muito próximo da linha de Exu, próximo no sentido da troca. Cigano, por exemplo, cigano às vezes pede alguma coisa que você tem, cigano pede algum voto teu. Cigano trabalha muito nessa linha de troca, assim como Exu, tá? Tanto que no passado, na Umbanda, muitas vezes cigano trabalhava como Exu, né? Depois eu vou falar sobre isso um pouquinho. Ele falou: olha, eu não quero nada seu, nada do plano material, para mim é interessante. O Vladimir é um espírito muito evoluído. Vamos fazer um combinado? Você vai doar uma cesta básica por mês do seu salário, do seu dinheiro, das suas entradas, para o resto da tua vida. E eu vou fazer a prosperidade chegar muito forte para você. Ah, fechou. Só que assim, gente, hoje doar uma cesta básica é tranquilo, eu trabalho bastante. Mas naquela época, tipo assim, doar a primeira cesta básica era deixar de pagar uma conta. Mas eu fiz um voto de fé com o povo cigano. Isso já tem aí quase 8 anos que isso rolou. Fui lá, fiz o meu voto. E ainda hoje eu mantenho esse voto muito vivo. Hoje mesmo eu fiz a doação da cesta que eu faço mensalmente, fiz a doação da cesta do mês de maio. E foi muito interessante fazer essa doação no dia que eu estou dando essa aula para você. Hoje em dia tem um trabalho maior, por exemplo, no meu terreiro a gente também faz movimento de cesta básica, então assim, mas independente de quantas cestas básicas o meu terreiro vai doar, uma eu sempre vou doar. E assim, enquanto estava bem e nas fases ruins, porque a vida é feita de altos e baixos. É hipocrisia eu falar com vocês que eu nunca passei aperto nesses 8 anos. Passei. Mas mesmo no momento, no mês, eu tive uma fase aí que eu estava muito ruim. Mesmo naquele mês, eu fiz a minha doação. Eu tenho esse voto com o povo cigano. Então, os ciganos, eles têm muito essa coisa da troca, e se você honra eles, eles te honram também. E cigano é porreta. Quer melhorar a sua vida financeira? Começa a cuidar do povo cigano, começa a cultuar o povo cigano. Eu tenho certeza absoluta que eles vão abrir a sua prosperidade. E aí, dali para frente, né, eu tenho esse vínculo. Todo ano eu tenho esse movimento de cultuar, de trabalhar, faço vários rituais pessoais para os ciganos, faço reunião, faço gira de cigano, dou curso, né, eu foco muito nos cursos da linha cigana aqui na escola nesse período, porque é uma energia, uma egrégora que é muito boa de ser trabalhada. É uma egrégora que, para mim, na minha história, foi muito importante. E aí, gente, como é que eu trabalho, Gilberto, com o povo cigano? Primeira coisa, estudem. Estudem a linha cigana. Estuda tudo que você puder sobre o povo cigano. A gente tem o curso de magia cigana que vai começar aqui na escola, é uma ótima opção para você, tá? Vocês podem fazer esse curso com a gente, mas, Gilberto, nesse momento eu não estou podendo fazer curso. Vale o investimento. Mas estude, tem muito conteúdo legal na internet, vocês podem estudar. Conversem com os seus sacerdotes, você que tem um terreiro, você que frequenta um terreiro, conversa com o seu sacerdote, conversa com a sua sacerdotisa, seu pai de santo, seu zelador, pede uma orientação para ele, começa a meditar com o povo cigano. A gente tem que começar a entender também, gente, que espírito é energia, egrégoras são energia. E você é médium. Se você é médium, você é uma antena, você pode captar essa energia. Começa a meditar com ele. Tudo que eu sei sobre eles, claro, eu estudei muito, mas o que eu aprendi real com eles é aquilo que eu canalizei com eles, as conversas que eu tive, os atendimentos que eu fiz, os rituais que eu fiz, o que eu senti enquanto trabalhava com eles. Foi o que realmente me trouxe conhecimento sobre os ciganos. Não só sobre os ciganos, qualquer linha espiritual que você for trabalhar, é desse jeito que você vai fazer. Começa estudando, vai colocando pequenas práticas no teu dia a dia, né? E com o tempo você vai construindo uma relação com ele. E uma coisa muito importante, cigano gosta de ser tratado como amigo. Cigano não é, por exemplo, preto velho, para você ficar tratando como vovô, vovó. Cigano não é entidade que se trata de forma interessada.
Se o cigano sentir que você está próximo dele por interesse, ele não, ele gosta da amizade que você tem. Eu lembro de uma época, pra você ter uma ideia, né? Uma experiência muito legal que eu tive com o povo cigano. Eu estava ainda nessa fase de desenvolvimento. Então, assim, a gente, quando você começa a desenvolver espiritualidade, especialmente, né, uma espiritualidade em terreiro, como é o meu caso, a gente tem várias linhas de trabalho. Exu, pombagira, preto velho, caboclo, malandro, cigano, herê, tudo mais. Então, e a gente, essas descobertas vão acontecendo gradativamente, aos poucos. Eu trabalhava com o povo cigano desde o início do meu trabalho. E aí, de repente, o meu malandro, né, o seu Zé, começou a se manifestar na minha vida, Zé Pilinha, que é uma das entidades que eu mais amo também hoje em dia, que hoje em dia atua como o meu carro-chefe de trabalho, é o meu mentor espiritual, é o seu Zé. Mas, assim, claro que eu não deixo de cuidar, de cultuar, de me conectar com essas outras linhas. E aí, os ciganos, naquela época, quando o Zé começou a chegar, e o Zé tem uma característica que ele é muito espalhafatoso. O seu Zé, se você não tomar cuidado, ele chega e você só cuida dele, ele só quer saber, você só quer saber dele, ele toma toda a atenção para ele. E aí eu lembro, né? Eu, seu Zé, comprei coisa pro Zé, até tem uma imagem dele aqui. Ó. O seu Zé tem, acho que em cada ambiente aqui de casa tem uma imagem do Zé. O que acontece? O seu Zé ele é muito espalhafatoso, e aí eu comecei a comprar imagem, comecei a cuidar do Zé, aquela coisa toda. E nisso eu tive um sonho. Eu sonhei com um casal de cigano, tinha um cigano e uma cigana segurando assim um bebê, né, no colo, com a roupa toda maltrapilha assim, toda suja, aquela roupa bonita cigana, mas suja. E nisso, quando eu abri a porta assim no sonho, eles estavam lá e tá assim, agora você parou de cuidar de nós, você só quer saber desse tal de Zé para cá, Zé para lá. Pode voltar a cuidar de nós. Aí eu acordei do sonho. Falei, nossa, Deus, que puxão de orelha. Por quê? A egrégora, ela se nutre do culto. A egrégora, ela se nutre da conexão. Se você para de cuidar, para de alimentar, aquela beleza, aquela luz, aquela energia vai se dissipando e a conexão com eles vão acabando. Então, a roupa, por exemplo, desgrenhada que eles estavam, mostrava essa falta de zelo, essa falta de energia que eles tinham. E ali eu aprendi uma lição. Espiritualidade não é modinha. Ah, eu cultuo você hoje, amanhã aparece um outro, eu largo você e vou cuidar do outro. Não é assim. Tanto que eu sou muito crítico, por exemplo, eu trabalho a espiritualidade livre, eu cultuo várias egrégoras, eu trabalho com vários sistemas de magia. Mas uma vez que eu trabalho um sistema, eu levo ele a sério. Eu não posso ser guiado por modinha em cima de modinha e deixar para trás quem esteve do meu lado no início, quem me apoiou. Mas foi um aprendizado que eu tive através dessa cobrança. E cigano cobra mesmo. Se não cuidar deles, eles vão te cobrar atenção. Então, são algumas experiências para vocês conhecerem um pouco do temperamento dessa egrégora, do temperamento dessa lei. Uma coisa que é fundamental, né, na magia cigana, que não dá para trabalhar magia cigana sem ela: fogo. Não existe magia cigana que não tenha uma vela acesa, que não tenha uma fogueira acesa, que não tenha o fogo de alguma forma sendo trabalhado. O fogo ele é fundamental. Seja uma vela, seja 7 velas, seja 21 velas, não importa. Fogo tem que estar presente. Tanto que é muito comum dentro da magia cigana o que, Gilberto? A energia de. Dentro da magia cigana, a energia do fogo, da fogueira, né? Então, por exemplo, se você tiver a possibilidade de fazer uma pequena fogueira e fazer rituais ciganos em volta dela, é muito bom. Mas a gente acaba adaptando, por exemplo, colocando a vela acesa. Essa vela aqui é uma vela de 7 forças, né? Que ela é muito colorida e é a que eu gosto de oferendar para o povo cigano, que ela tem todas as cores aqui, né? Cigano adora cores. Então, quando a gente vai fazer magia cigana, eu, por exemplo, vocês vão ver no curso comigo, a gente usa sempre muitas velas, muitos elementos, muitas coisas. Por quê? Porque cigano é cor, cigano é vida. Cada cor representando uma frequência, uma vibração, um sentimento, uma emoção, uma energia. E os ciganos, eles manipulam tudo isso. Você quer ver uma coisa muito interessante sobre como é que os ciganos eles são grandes manipuladores de energia? Cigano pode trabalhar qualquer dia da semana, então não existe um dia específico. Muita gente, por uma questão de conveniência, associa eles a dias específicos. Por exemplo, a segunda-feira, que é dia dos Exus, coloca ele como se fosse povo de rua. Ah, tem gente que coloca na quinta-feira, que é dia de Oxóssi, traz prosperidade.
Tem gente que coloca na sexta-feira, pela associação ali, né, com Afrodite, amor e tudo mais, mas na prática, cigano trabalha qualquer dia da semana. De verdade, assim. Qualquer dia eles podem trabalhar. Na gira, por exemplo, muitos terreiros não têm, eu já vou trazer esse ensinamento para vocês, a linha de cigano assentada. E aí o cigano pode vir como Exu, a cigano pode vir como Pombagira, cigano pode vir como Oriente, povo do Oriente, cigano pode vir como baiano, cigano pode vir até como preto velho, se ele quiser. Claro, ele vai adaptar a energia dele ali de acordo com as necessidades, de acordo com os trabalhos que estão sendo executados ali, mas ele pode descer em qualquer linha, qualquer dia da semana. Tamanha é a manipulação energética que eles fazem. Então, fogo é muito importante. Para o cigano, fogo é a materialização da vida. Né? Eles imaginam que Deus é uma grande chama, uma grande força cósmica. Outro elemento muito comum dentro da magia cigana, incenso. Tá? Não dá para trabalhar a magia cigana sem incenso. Especialmente incensos aromáticos, aqueles incensos de aroma mais forte. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar sândalo e canela quando eu vou trabalhar com a magia cigana. Tá? Os incensos são muito utilizados dentro da magia cigana de modo geral. Tanto que, em algumas tradições, quem sustenta a linha dos ciganos, né, é Yansan, é o orixá dos ventos mesmo. Outra coisa que não dá para trabalhar o povo cigano sem você ter moedas. Tá? Você pode utilizar notas? Pode, mas os ciganos geralmente trabalham muito com moedas. Mesmo em rituais de amor, rituais de saúde, você utiliza muito moedas, porque moedas são símbolos de prosperidade. Moedas são símbolos de abundância. E do mesmo jeito que os ciganos circulam muito, a energia cigana circula muito, então todos os elementos são de alta circulação. O fogo, o incenso, as moedas, nada estagnado, nada parado. Cigano é essa energia. Então a gente usa muito moedas, a gente usa muito incenso, a gente usa muito perfume, tá? Perfumes, desde perfumes que a gente usa até sprays aromáticos, perfumes, né? Inclusive no curso a gente vai aprender a fazer alguns perfumes ciganos. É uma coisa que a gente usa bastante dentro da magia cigana. Aroma, cores, a gente usa muita fita, a gente usa muito elemento, muito lenço, né? Muitas frutas, né? Fruta que remonta à prosperidade, à abundância. Um elemento muito forte dentro da magia cigana é o ouro. Por exemplo, quem tem a possibilidade de ter uma peça de ouro no altar cigano é ótimo. Os ciganos, inclusive, por exemplo, uma das coisas que o Vladimir ele me ensinou já há muitos anos, sempre passar o Réveillon, a virada de ano, com uma peça de ouro. Isso é um ensinamento que o Vladimir me trouxe. Recentemente, eu estava conversando com uma cigana também, que é uma cigana chamada Sete Venenos, que é uma cigana pombagira também. E ela me deu uma orientação. Falou, olha, compre uma joia de ouro e ande sempre com você. Só que, mano, ainda estou escolhendo essa joia, né? Para ela, mas essa cigana me orientou a usar essa peça de ouro e andar sempre comigo. O ouro, ele tem vários simbolismos. Por que o ouro é muito associado ao cigano? Tanto aquela coisa do dente de ouro, né? Que o cigano coloca dente no ouro, ouro no dente, usa muita joia de ouro, pulseira, anel, colar. E também tem aquela coisa, né, de pesar o seu peso em ouro. O ouro, lembra o seguinte, gente, cigano vivia como nômades, eles andavam, né, de um lugar para o outro. Então eles não podiam ficar carregando dinheiro, né? Às vezes o dinheiro nem valia, o dinheiro de um país não valia em outro. Dinheiro é uma coisa mais fácil de ser roubada, porque não fica junto com você. Então muitas vezes eles colocavam peças de ouro em joias, no próprio dente, que está ali junto no corpo deles. E aí, por exemplo, estão precisando de dinheiro, o que eles fazem? Pegam e vendem. Então, isso tem um fundamento histórico e tem um fundamento energético. O ouro, ele carrega a energia do sol, da prosperidade, da beleza, da riqueza, da felicidade, da saúde. Quando você anda com uma peça de ouro, você atrai tudo isso para a tua vida. O ouro, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, ele não é produzido na terra. O ouro é produzido no céu, no espaço, né? Em altíssima
frequência estelar e tudo mais. Então, ele carrega consigo uma energia muito sagrada. O ouro, por exemplo, ele é incorruptível, por isso que a gente usa aliança de casamento de ouro, para representar a não corrupção, né? Então, os ciganos eles trabalham muito com essa energia do ouro. Também trabalham com a prata e outros elementos, o cobre, mas acho que o mais puro para eles, o mais tradicional, é o ouro, que é muito utilizado. E nos rituais, se você não tiver peças de ouro para colocar, né, você pode colocar tudo aquilo que lembra o ouro. Por exemplo, eu trouxe para mostrar aqui para vocês dois cristais que eu uso muito quando eu vou trabalhar magia cigana. A pirita, né, inclusive é conhecido como ouro de tolo, e o citrino. São dois cristais que eu uso muito dentro da magia cigana. O louro, a canela, tudo que lembra o ouro de alguma forma. Purpurina dourada. Eu lembro de um adoçamento que eu fui fazer recentemente, né? Na força de Dona Sete Saias. A gente fez o adoçamento e tudo mais, fiz umas oferendas de frutas que ela tinha pedido. E no final da oferenda, ela pediu para polvilhar sobre as frutas purpurina dourada, como se fosse uma chuva de ouro caindo sobre o casal. Esse adoçamento eu aprendi há pouco tempo com as Sete Saias e vai estar no curso de magia cigana que a gente vai começar. Então, só para mostrar para vocês que vocês podem usar essa correspondência energética. Tudo aquilo que lembra ouro pode magicamente representar o ouro, tá? Mas se tiver a possibilidade de alguma coisa de ouro, também coloque, também utilize, tá? Deixa eu ver. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode fazer via chat, pode abrir o áudio se vocês desejarem, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tinha um reality, a Claudiane fala, né? Amo. O Eduardo fala, tinha um reality num canal fechado que mostrava a vida de uma família anos atrás. Pior que você parece um deles. Amei. A Claudilene fala que tem um filme que depois manda. Ô, Claudilene, posta lá no grupo pra gente. Isso é legal. Quem tiver algumas dicas de filme, né, que falar um pouco da cultura cigana, posta lá no grupo, que vai ser bem interessante, vai ser bem bacana. Gente, os ciganos dentro da Umbanda, né? Eu, como sacerdote de Umbanda, acho que eu tenho um local de fala para falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Gilberto, eu tenho que ser da Umbanda para trabalhar a magia cigana? Isso que é o bonito. Não, você não precisa ser da Umbanda. Você não precisa frequentar terreiro para cuidar do cigano. Até porque os ciganos eles não pertencem a nenhum grupo. Se em vida eles já não gostavam de si, de viver uma vida, um sistema, você acha que depois de morto eles vão querer? Mas é de jeito nenhum. Qualquer pessoa que sinta esse chamado, que sinta essa conexão com eles, desde que trate com respeito, com entendimento da língua, pode se beneficiar do contato com essa egrégora. São espíritos de luz. Espíritos de luz não estão aqui para esse ou para aquele grupo, estão para todos. Tanto que os ciganos eles trabalham só com ciganos, então muitos ciganos trabalham só com ciganos que ainda atuam no plano físico. Alguns ciganos trabalham nas tiçaras ciganas, eu não sei se vocês sabem o que são tiçaras. Tiçaras são como terreiros, mas focados só com o espírito cigano. Então, só manifesta numa tiçara um espírito cigano. Tem toda uma estrutura hierárquica, né, ali dentro. Só trabalha espírito cigano, só se faz magia na linha cigana. Isso é o que nós chamamos de tiçara. E os ciganos também trabalham dentro da Umbanda, que é uma religião que abre espaço para os espíritos poderem atuar. Então, na Umbanda, você tem lá Exu, Pombagira, Malandro, Boiadeiro, Cangaceiro, Marinheiro, e tem o povo cigano, tem o povo do Oriente, tem de egípcio, qualquer espírito pode trabalhar dentro da Umbanda, né? Desde que para o bem, para a caridade. E também tem os espiritualistas, esotéricos, místicos, pessoas que têm essa conexão com o mundo espiritual que também podem trabalhar com ele. Dentro da Umbanda, a história dos ciganos com a Umbanda tem uma associação muito forte. Por quê? Primeiro que a Umbanda é uma religião que surge no Brasil com a própria essência do Brasil. Então, quando a gente pensa em Umbanda, a gente tem que pensar que o Brasil é um país miscigenado, principalmente pelo indígena, pelo negro que foi escravizado e pelo branco europeu. Esses são os três grupos principais. E as linhas principais de Umbanda fazem referência a eles. A linha do caboclo, que vai falar dos indígenas e da miscigenação, né? Caboclo está associado também à miscigenação do indígena com o branco, ou do escravo com o indígena. Então, o que acontece? O caboclo, que vai fazer referência ao indígena,
o preto velho, que vai fazer referência ao escravizado, e o Exu, que muitas vezes vai fazer referência também ao escravizado, mas muitos que foram lordes, as pombagiras, muitas foram sinhás, né? Então, essa representa o europeu. E aí, todos, mas não foi só esses povos que vieram para cá. Por exemplo, tem registros de ciganos aqui, pelo menos desde os anos de 1500. Os ciganos já estão presentes aqui no país há muito tempo. Então, eles fazem parte da nossa cultura também. Os ciganos, eles têm um papel espiritual que eu vou ensinar na aula hoje ainda muito forte, tá? Então, esses mistérios, né, associados ao povo cigano, então eles estão na nossa identidade espiritual. Então, nada melhor, porque eles também têm um espaço deles dentro dessa religião, que é um leque aberto para toda a espiritualidade brasileira. No passado, não tinha uma linha estruturada dos ciganos, né? Porque não é bagunça também, não é porque qualquer espírito pode se manifestar que vem de qualquer jeito, tem que vir de algum lugar. Então tem que vir ou numa linha que já está assentada na religião ou no terreiro, que ainda hoje muitos terreiros não têm a linha dos ciganos assentados, e aí espíritos ciganos têm que vir em outras linhas, tá? É comum hoje em dia que eles venham já como ciganos. No passado, eles começaram a vir, né, os ciganos, ou eles vinham, se tiver a linha do Oriente, que é a linha que abarca todos os espíritos hindus, orientais, egípcios, né? Tem uma linha espiritual chamada Povo do Oriente. Então, se o terreiro tem essa linha, mas não tem a linha dos ciganos, é nessa linha que os ciganos vêm. Se não tem essa linha, porque nem todo terreiro trabalha com o povo do Oriente, eles descem na linha de esquerda, geralmente Exu e Pombagira. Só que cigano tem tanto orgulho de ser cigano, tem tanta ênfase em ser cigano, que eles, que eles fazem? Eles batem no peito e afirmam que são ciganos. Então, a pombagira cigana, ela fala, eu sou Maria Padilha, mas eu fui uma cigana, ou eu sou uma cigana. Eu sou Exu Veludo, eu sou cigano, eu fui cigano. Eu sou Exu cigano, eu sou Sete Saias cigana. Quando o espírito é cigano, ele fala que é cigano. Então, algumas linhas, como Padilha, Sete Saias, Veludo, Exu do Ouro, e até o próprio famoso Exu cigano, são espíritos, né, que muitas vezes acabam abarcando esse grupo espiritual. E aí, com o tempo, né, esses espíritos foram nos doutrinando, foram nos ensinando, falando sobre os seus fundamentos, e aí surgiu a linha dos ciganos na Umbanda. Então, muitos terreiros, inclusive o meu, têm a linha própria, eles podem manifestar na linha própria, que é uma linha intermediária entre a direita e a esquerda. O cigano, ele não é só de esquerda, ou ele não é só de direita, ele transita. Ora, ele pode estar mais próximo das entidades de esquerda, ora mais próximo das entidades de direita, tá? Então, é interessante vocês saberem essa questão. Então, eles manifestam. Muitos terreiros hoje em dia que não abrem espaço para eles, eles vêm como pombagira, vêm como Exu, né? Porque o negócio é trabalhar. E eles têm esse câmbio energético, essa manipulação energética muito forte. Mas hoje em dia é muito raro. Ainda tem, eu recebo muito depoimento de aluno, de inscrito, que fala sobre isso. Mas na maioria, graças a Deus, as pessoas têm espaço para isso, né? Pombagira cigana, Exu cigano, as entidades ciganas, cigano do Oriente. Algumas pessoas, né, falam que algumas linhagens são mais pendentes à esquerda e outras à direita. Por exemplo, cigana do Oriente seria uma cigana mais ligada ao povo de direita, enquanto Sete Saias, por exemplo, já seria uma cigana mais linkada à esquerda, mas no geral há um trânsito, tá? Mas realmente, algumas linhagens são mais vinculadas à direita, outras mais vinculadas à esquerda, mas elas podem transitar. E aí você vai ver isso no humor delas, você vai ver isso no tipo de trabalho que elas executam. Uma coisa que é muito comum do povo cigano, gente, é isso aqui. Os ciganos, às vezes, eles usam muitas joias, e no meio do atendimento eles tiram a joia e dá para a pessoa, imantam com uma energia e dá para a pessoa, para ela trazer dali um tempo, ou para ela ficar. Ou ainda o contrário, às vezes ela faz um trabalho e fala, me dá essa pulseirinha aí, e fica com a pulseirinha, tá, gente? Então, assim, eles são bem pidões mesmo, né? Cada cigano, dentro da sua evolução, dentro da sua linha de trabalho, tem muito essa troca. Eu já vi muitas vezes o cigano Vladimir tirar dele uma joia e dar para a pessoa e falar, olha, daqui 7 dias você traz para mim de novo.
Por quê? Porque aí ele vai pegar todo o mal que está com a pessoa e depois ele vai trabalhar. Ou ainda, ó, usa de proteção para você. E o contrário eu também já vi. Falou, olha, eu vou te ajudar tal coisa, mas eu vou querer tal coisa. Você vai trazer um vinho, nós vamos beber junto semana que vem. Então tem muito essa forma de trabalho também dos ciganos, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Tenho muita afeição com o Exu do Ouro e o clã Ciganos do Ouro. A Claudilene falou sobre os clãs, né? A gente vai aprender. Existem vários clãs ciganos, né? Existem clãs ciganos, né? E existem também os mestres ciganos do astral. Existem alguns ciganos que são como ciganos ascensionados, são linhagens de espíritos muito evoluídos. Por exemplo, a cigana Esmeralda, a Sarita, o Pablo, o Manolo, o Vladimir, né, que são espíritos de altíssimo grau evolutivo. Por exemplo, o Vladimir é considerado o rei do cigano. Né? Então, tem vários clãs, vários grupos também, com suas particularidades, suas oferendas. Tem ciganos linkados ao amor, à cura. Tem, por exemplo, os ciganos do deserto, os chamados beduínos do deserto, já são uma classe muito forte, a energia deles é muito forte e linkada à proteção. Inclusive, quem tem um cigano desse, né, um cigano do deserto, como a gente fala, que são aqueles ciganos que viveram naquelas regiões árabes e tudo mais, geralmente eles usam uns turbantes pretos, geralmente eles são mais fechados, são ótimos para trabalhos de desfazimento de trabalhos negativos, né, de processos mais pesados, né? E aí muitos ciganos, né? Às vezes a pessoa tem lá um espírito do deserto, tem um beduíno e tudo mais, e fala, Gilberto, eu sinto um cigano, mas ele é pesado, ele parece da Calunga, ele parece Exu, sabe? Ele parece é comum, tá? Então nem todo cigano vai ser animado, beberrão, cantarolante, depende da linha que ele trabalha, depende de onde ele se encontra. Os ciganos ele tem uma missão espiritual muito forte, que é a de levar o conhecimento espiritual. Os ciganos, eles tiveram essa missão dual, tá? Porque, por exemplo, hoje em dia nós temos internet. Por exemplo, aqui agora tem gente do Brasil todo me assistindo, vendo esse conteúdo que eu estou produzindo, e tem gente do mundo também. Nós temos muitos alunos que são de outros países. E aí o que, que acontece? Esses ciganos, que são essas pessoas de outros países, elas estão tendo acesso a um conhecimento que eu estou difundindo. Mas no passado não tinha internet. No passado nem se podia falar dessas coisas abertamente, como a gente fala hoje. E muitos desses conhecimentos, eles ficavam restritos, e se aquelas pessoas que cuidavam desse conhecimento morriam, aquele conhecimento acabava. Os ciganos foram os grandes responsáveis, através das suas caminhadas, né? E esse ato deles de incorporar a cultura de onde eles estão, por difundir e preservar muitos conhecimentos. É por isso que muitos símbolos ciganos pertencem a culturas diferentes. Por exemplo, um símbolo cigano que eu tenho tatuado aqui, o olho de ouro. Isso aqui é um símbolo muito usado na magia cigana. Né? O olho é um símbolo muito usado na magia cigana. Isso é uma coisa que eles pegaram no Oriente. Por exemplo, falei de Ganesha, por exemplo, o olho de Horus, a Ankhs, a cruz, muitos desses conhecimentos, por exemplo, os oráculos, né, o baralho cigano, o próprio tarô, um grupo espiritual que foi responsável por difundir o tarô de modo oracular no mundo foi o cigano. O oráculo que eu mais utilizo tem um pezinho da influência cigana ali, que é o baralho cigano, né? Que uma curiosidade para vocês, é baralho cigano, mas não quer dizer que foram os ciganos que inventaram, tá? Isso aqui foi uma grande jogada de marketing para tem associação, tem, mas eu não posso dizer que eles criaram isso aqui. Como eu não posso dizer que os ciganos criaram o tarô, mas eu posso dizer que os ciganos popularizaram o tarô. Então, eles tinham essa missão espiritual de preservar e difundir conhecimentos espirituais diversos, especialmente, né, conhecimentos oraculares, filosóficos, tá? Então, eles têm muito conhecimento. Por isso que um cigano trabalha com vários tipos. Eu já vi cigano fazer benzimento, já vi cigano ler cartas, ler a sorte. Por exemplo, as ciganas do Oriente fazem muito a leitura de borra de café, né? Que é uma tradição que vai surgir lá no, por exemplo, no mundo árabe, né? O café e todo aquele processo, cafeomancia. Por exemplo, muitas ciganas fazem a leitura da Buena Dicha, né? Que é a leitura da sorte.
e a quiromancia, a leitura das mãos, né? E geralmente os ciganos, né, a leitura de mãos é uma coisa mais das ciganas, mas, né, qualquer pessoa pode ler, e elas leem os padrões, mas elas também são altamente intuitivas. Não adianta você, ela não lê só as, as marcas, elas veem coisas, sabe? Elas põem a mão e sentem, são muito intuitivas, de modo geral. Então, é um conhecimento que elas tiveram, que elas trouxeram, né, da Índia há muito tempo, que os primeiros registros que a gente tem de quiromancia derivam também desse período. Então, eles têm uma missão muito forte de difundir conhecimento espiritual. Muito do que a gente tem hoje, a gente deve ao povo cigano, à cultura cigana, de modo geral, né? Por exemplo, alguns elementos muito comuns ao povo cigano, a ferradura é um dos elementos assim muito forte da tradição cigana, é um dos elementos muito fortes da espiritualidade cigana, né? A ferradura para trazer sorte, a gente usa muito. Então, assim, a gente tem muita coisa legal, né, sobre o povo cigano para a gente falar. Queria aproveitar, né, essa deixa aqui, dessa palestra, dessa aula, convidar vocês para o nosso curso. Nosso curso ele vai ser. Eu dou o curso de magia cigana todo ano, mas esse ano, além dele ter mais aulas, eu vou colocar muito conteúdo inédito. Então, vão ser 2 meses de aula, começa na próxima semana, tá? Próxima terça-feira, de 9h30 às 11 horas da noite, durante 2 meses. Então, a gente vai ter aí 8 encontros, né? Toda terça-feira, falando sobre magia cigana. Então, a gente vai aprender rituais de amor, prosperidade, saúde, né? A gente vai aprender a conectar com o nosso cigano. Uma das aulas, inclusive, vai ser conexão. Vocês vão sair do curso conhecendo o nome do cigano que te acompanha, ou conhecendo um pouco mais sobre ele. A gente vai aprender a fazer todo tipo de ritual, vai aprender a se conectar com eles, vamos aprender muitos mistérios. E é um curso assim que eu estou considerando ele inédito, porque eu vou aproveitar muito pouco do curso anterior. Eu vou focar mais nos novos conhecimentos, né? Em guiar vocês por essa jornada de conexão com o povo cigano. Então, gostaria muito que vocês entrassem em contato comigo depois que a palestra acabasse, porque a gente vai começar as inscrições amanhã, já para o curso, e na próxima terça-feira a gente vai ter uma aula. Inclusive, né, na semana de Santa Sara Cali, eu vou organizar um ritual coletivo, né, que vai ser gratuito para quem fizer o curso, para fazer dinheiro, para trazer prosperidade para nós, e vai estar incluído também os alunos do curso vão participar gratuitamente desse ritual que eu vou fazer para mim, para minha espiritualidade, e vou aproveitar e vou colocar o nome também dos alunos do curso para trazer dinheiro para nós, né? Isso é muito bom. Mas, gente, uma coisa importante sobre os ciganos é que a prosperidade cigana, ela exige o bom viver. Tem muita gente que faz magia cigana para prosperidade, vários rituais, como pote cigano, taça cigana de prosperidade, e fica guardando dinheiro no banco. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma reserva no banco. Mas os ciganos é uma energia de prosperidade. Você tem que comer bem, viver bem, realizar os seus sonhos, realizar os seus objetivos. Você tem que estar pleno, né, para que você possa prosperar, para que você possa crescer. Conhecer a egrégora é muito importante. Por exemplo, os ciganos trabalham muito. Gente, uma moça recente, né? Ela trabalha com uma cigana e eu vi muito claramente como é que cigana trabalha. A moça era uma moça meio apagada, assim, ninguém estava dando muita moral para ela. Ela começou a cuidar da espiritualidade dela e um dia ela estava muito bem com ela, estava cuidando mais dela mesma, mais focada nela. Gente, parecia, sabe a luz quando começa a vir um monte de inseto? O tanto de homem que rodeou aquela mesa e estava faltando carregar a menina no colo, eu olhei para o campo aurático dela, vi a cigana e falei, ó, sua cigana tá coladinha no céu. Porque é isso, a cigana, e os ciganos também são assim, tem um magnetismo tão forte, tem uma energia tão forte que ela encanta, ela seduz. Os homens que trabalham com seus ciganos ficam mais imponentes, ficam mais fortes, chamam mais a atenção, impõem respeito nos outros homens e atraem as mulheres. As mulheres, quando trabalham as ciganas, elas se tornam, elas não precisam ser vulgares, elas não precisam. É natural, as pessoas só querem perto, sabe? Começa a disputar elas, é uma coisa muito legal. Pessoal, os ciganos, então, eles são esse grupo espiritual que a gente trabalha, né? E qualquer pessoa pode acessar, é só estudar, ter muito respeito e carinho e se conectar com ele. Tome banhos, por exemplo, banhos que eu gosto muito de trabalhar, que eu sinto que a vibração cigana está ali muito forte. Anis estrelado, louro e canela, pescoço para baixo.
além de trazer prosperidade e vitalidade, ótimo para conexão com o povo cigano. Então, assim, se eu fosse escolher 3 ervas para mim, louro, anis estrelado e canela. Incensos que eu sempre trabalho com o povo cigano, sândalo e canela. Para mim, esses 2 incensos. Claro, você pode trabalhar com outros incensos também, não tem problema nenhum. Mas sândalo e canela, para mim, nesses anos todos de experiência, é os que mais se conectam com ele. Vela de todas as cores. Ah, Gilberto, mas eu quero fazer uma magia de prosperidade, vou pôr só vela amarela. Não recomendo. Foque na vela amarela, que é a vela que está ligada ao seu pedido, mas coloque outras cores, porque a prosperidade para o povo cigano é uma coisa muito ampla. Mesmo rituais de amor, coloque velas de outras cores, né? Porque o amor, senão fica aquele amor sem graça, monótono. Mesmo em rituais de amor cigano, acrescente moedas. Por exemplo, lá no curso eu vou ensinar vocês a fazer os potes ciganos. Mesmo potes para o amor, eu coloco moedas junto, para trazer riqueza para a relação. Porque falta de dinheiro também gera muita briga no casal, viu? E a riqueza, né? A gente tem que entender que simbolicamente a riqueza está vinculada a bons momentos, né? O que é valor? Nossa, eu valorizo tanto a sua presença, é valor. Nossa, eu fiz uma viagem assim que foi tão incrível, foi, sabe, a coisa mais valiosa que me aconteceu. Percebe que valor não é só dinheiro? Valor é um conjunto de coisas. Então a moeda ela carrega a energia do valor com vocês. Então a gente coloca bastante esses elementos. Cristais diversos, mas sem sombra de dúvidas. 2 cristais que recomendo que vocês coloquem. Esse aqui em primeiro lugar, que é a pirita, e depois que você coloque essa imagem. Outra coisa, gente, muito legal sobre o povo cigano. Gilberto, eu ainda não sei quem são meus ciganos, vou aprender no seu curso. Ou eu sei que a minha cigana é a 7 saias, mas não sei quem é o meu cigano. Que um fundamento que eu preciso passar para vocês. Cigano sempre trabalha em par. Na verdade, cigano trabalha em trupe. Tem um monte. Tá? Cigano, por exemplo, se você tem um cigano com você, com o tempo você vai ver que tem um monte de cigano ali que às vezes você não vai incorporar, você não vai saber o nome, mas que está do teu lado, ele tá. Porque cigano não anda sozinho. Pelo menos o casal está sempre junto. Então, eu sempre recomendo para quem vai cultuar a magia cigana que tenha uma representação de um cigano ou de uma cigana. Gilberto, mas eu não sei quem é a minha cigana, quem é meu cigano. Não tem problema. Tenha uma imagem ali representativa, tá? Com o tempo ela vai se mostrar e você começa a cuidar dela com aquele nome. Mas tenha. Por quê? Mais uma vez, a cultura indiana, ela preza que você tenha uma representação da divindade. Sabia disso? Por exemplo, Ganesha, Shiva, Lakshmi, os deuses indianos, eles acreditam que você precisa ter uma imagem. A imagem serve de totem. A imagem serve para trabalhar, não que o Deus, obviamente, está na imagem, mas a imagem serve de conexão. Então, no momento que você tem ali aquela conexão, aquela imagem, né, você acessa. Então, recomendo que vocês tenham. Se você joga cartas, então, você joga cartas, então você pode e deve ter um cantinho ali. Por exemplo, eu na minha mesa que eu jogo cartas, tem uma imagem do Vladimir e tem um potinho de moedas aqui, fica lá. Às vezes eu vou na rua, as moedas que ficam no meu bolso, eu vou e coloco aqui, para trazer dinheiro para mim. Prosperidade, abundância. Uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos do curso de baralho cigano, né, que é o seguinte: se você tem uma conexão muito forte com o cigano, faz um acordo com ele. Fala, olha, de cada atendimento de cartas que eu receber, né, quem trabalha com isso, eu vou reverter X% em comprar coisa para você. Aí compra cristal, compra incenso, compra imagem, compra coisa. Certeza que seus caminhos destravam. No curso, inclusive, das magias que eu vou ensinar para vocês é uma magia para ter mais cliente nas cartas. É uma oferenda que a gente faz e você coloca um baralho, você vai entregar um baralho na magia, mas vai trazer mais cliente para cartas para você. É um curso que vale muito a pena fazer, tá, gente? Outra coisa muito legal, bebida. Cigano gosta de bebida. Até adoçamento cigano tem bebida. Tem um adoçamento que eu faço que eu coloco vinho no meio dos Paranauê. E aí você deixa o quê? A pessoa bêbada de amor por você. Deixa a pessoa embriagada. E está muito conectada à energia cigana. Outro macete que eu vou passar para vocês. Estou entregando muita coisa aqui, né? Mas tem muito mais ainda para ensinar. Adaga. Adaga. Gente, pelo amor de Deus. Adaga. Tem uma adaga. Se você joga cartas, tem uma adaga para cortar as demandas que vêm junto com o jogo.
No seu altar cigano tem uma adaga. Todo cigano carrega uma adaga. O Vladimir, quando ele está em terra, ele está com uma adaga na cintura, que ele usa para cortar o mal, que ele usa para direcionar a energia. E se, por exemplo, você coloca a adaga com a lâmina para fora. Então, se eu estou aqui é a mesa, a lâmina fica para lá. Para toda negatividade que tiver com o meu consulente, não vier para mim. E aí, se você coloca a adaga no seu altar, o altar ele serve de escudo energético para você onde você estiver. Você pode estar lá em outro país. Se alguém desejou mal para você, antes da energia chegar em você, ela passa pelo seu altar, já é cortada ali direto na adaga. Então, gente, são algumas coisas legais, interessantes, que eu acho que vale muito a pena vocês saberem. Deixa eu abrir o chat aqui. Vamos lá. Boa noite, professor. Se eu não tiver a vela com várias cores, eu posso colocar várias velas de várias. Pode, meu anjo. Essa aqui é a vela que a gente compra, né? A gente chama dessa vela de 7 forças. Mas que é a que eu ofereço é de 7 dias para ele. Mas quando eu vou fazer rituais, eu uso velas palitos. Aí eu uso várias velas de cores diferentes, a vela palito mesmo. Eu tenho o hábito de, quando eu acho moedas, eu ponho no meu altar, tá certo? Tá certíssimo, meu anjo. E uma coisa legal, gente, é o seguinte: magia cigana não é magia de paralisação. Então, o que você fez? Ah, eu pus essa moeda aqui. Daqui a um tempo vai lá, tia. Ah, estou precisando comprar um chup-chup. Vai lá, pega essas moedas, põe elas em circulação e vai pôr no outro. Magia cigana não é magia para ficar parada, não. Tá? É magia para movimentar. Essas moedas, elas não vão ficar a vida inteira aqui, não. Pega essas moedinhas e põe elas em circulação. Duas dicas que eu vou dar para a moeda e vou encerrar, porque senão eu vou entregar meu curso todo aqui. Tem mais 8 encontros aí de aula ainda para a gente trazer. Mas vamos lá, uma coisa importante. Você pode colocar duas coisas. Moedas, sabe essas moedinhas que brilham? Essas moedinhas assim que tem um brilho melhor? Geralmente de 25, 5 centavos e R$ 1. Quando é aquela moeda nova, que você bate o olho e brilha. Dá aquilo pro povo cigano. Cigano adora coisa que brilha. Inclusive, por exemplo, sabe essas lojas de Made in China? Essas lojas de chinês, Xing Ling? O que acontece? Zoeira, tá, gente? Chamar de Xing Ling é errado. Mas todo mundo entendeu. O que acontece? Sabe aquelas coisinhas que brilham, aqueles strass, aqueles negócios? Cigano adora aquilo aí. Se quiser colocar um pouquinho no altar de vocês, cigano adora um negócio que brilha. Pode colocar. Então, moedas coloridas, coisas que brilham, pode colocar. E eu viajo muito. De cada país que eu vou, eu trago moedas e ofereço para o povo cigano. Tanto para trazer prosperidade, como para me dar mais oportunidade de viajar, para trazer mais moeda para eles. Então, é uma dica interessante também que eu dou para você. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa palestra. Eu tentei trazer muita coisa legal, muita coisa interessante para vocês. Lembrando que vocês que estão ao vivo comigo nesta noite têm direito ao certificado. É só mandar lá no meu privado o nome completo de vocês e o nome da palestra, e eu vou tentar enviar o certificado o mais rápido possível para vocês. Agradecer a você que estava ao vivo comigo, né? É muito bom saber que eu estou aí, que eu pude te atingir aí na comodidade da sua casa, onde você estiver. De verdade, gratidão. Espero que vocês tenham gostado desse material. Você que está assistindo essa gravação também, 2 recadinhos. Você está assistindo no YouTube, você pode requerer a apostila que eu usei nessa aula, ela é gratuita, é disponibilizada para vocês. E convido você que está ao vivo e você que está assistindo essa gravação a fazer o meu curso, que começa na próxima semana. 8 encontros ao vivo como esse. Quem não puder estar ao vivo, assiste a gravação depois. Além das aulas, tem apostilas inéditas. Vai ter uma apostila só de magias e feitiços, tá? Você vai aprender quem é o seu cigano, seu signo cigano, magias ciganas, altar cigano, vai aprender um montão de coisas, tá? Inclusive, mesmo quem já fez os cursos anteriores de magia cigana, vale a pena fazer, porque realmente a gente vai repaginar tudo. Vai ter aula prática, vai ter feitiço inédito, vai ter muita coisa legal, muito autoconhecimento, e vai ser legal. Se você é da Umbanda, da magia natural, se você tem a Tiçara, tenho certeza que vai ser muito. Desejo muita luz, muita paz, que Santa Sara abençoe a noite de vocês, abençoe o mês de vocês, com muito dinheiro, com muito amor, com muita saúde. Um beijo e vejo vocês lá no meu curso, tá bom? Tchauzinho e gratidão.